Quando nós medimos uma quantidade de carbono 14, qual escala que você usa? Essa escala significa o quê? Esse é o grande problema do carbono 14. Será que um ano de carbono radioativo significa um ano de 365 dias? Assume-se que sim. Mas quando você faz testes de laboratório, por dessa questão de quantidade de carbono que já existiu no passado, cria-se um problema terrível nessa área. Por quê? A escala que é proposta dentro do carbono 14 seria uma escala que nós chamamos linear. A mesma quantidade de carbono 14 sempre existiu na atmosfera da Terra, 15,3. 15,3 gramas por minuto de carbono 14. Esse é o nível de desintegração. Nós temos encontrado que é um negócio desse jeito. Quanto mais você volta no passado, menor a quantidade de carbono que existia no passado. O que cria um problema com a escala. Por isso que nós temos fósseis extremamente antigos. Muito antigos. A escala que é utilizada. Isso não é muito mencionado, o pessoal não fala muito, mas existe uma briga terrível aí fora, a nível de calibrar as escalas ou sistemas, metodologia de datação radiométrica. Aqui é um exemplo pequeno que eu coloquei para vocês, só para ter uma ideia. Hoje nós encontramos 15,3, e deixa eu ser mais preciso ainda. Isso aqui é uma média. Dependendo da região do planeta, muda esse valor. Tá? Não é um valor constante, então depende aonde você está. Isso aqui é um valor, uma média de tudo que existe por aí. Há 1000 anos atrás, se for usar a escala de hoje, você encontraria 13,5 desintegrações. Há 5.000 anos atrás, usando a escala que é normal, tem sido usado por aí, nós encontraríamos 8,35 desintegrações. Um negócio de 10.000 anos atrás, você encontraria 4,56 desintegrações. E um negócio de 50.000 anos atrás, você encontraria 0,04. Você fala assim, não, mas como é que dá para medir 0,04? É o seguinte, você deixa umas 3 semanas o negócio rodando, mede quantas desintegrações tem, e daí divide pelo número de horas ou de minutos que esse negócio ficou rodando, medindo. É assim que a gente faz. Um probleminha sério, que é a questão do antecedente. Como foram datados os fósseis antes de 1955, então? Já que o carbono 14 só foi criado em 1955. A gente vai ver daqui a pouquinho. Outra pergunta, sendo que somente depois da década de 80 foi possível contar separadamente as desintegrações dos diferentes tipos de elementos, ou seja, depois da década de 80 a gente sabia o que era carbono 14 que estava desintegrando, sabia o que era potássio 40 e outras coisas que tem no meio do pacote lá, que antigamente era na base do chute, mais ou menos a proporção deve ser essa. Agora não, agora a partir da década de 80 a gente tinha condição de medir especificamente. A pergunta então é, qual o significado da datação no caso de carbono 14 feita antes da década de 80? Qual a precisão disso? Não se sabe. E por incrível que se pareça, ninguém tem nenhum interesse, ou pelo menos não foi demonstrado interesse em voltar e redatar os fósseis. Inclusive os fósseis que nós chamamos de fósseis padrões. Esse fóssil determina e daí para frente. Existem outros métodos, portanto, de datação. Vamos ser bem sinceros, o pessoal fala, encontramos um fóssil aí de milhões de anos. Como é que sabe que o fóssil tem milhões de anos se carbono 14 só serve para datar até 50.000? E quando eu me refiro, só um pequeno parênteses, quando eu me refiro a milhões de anos, eu estou me referindo a metodologia de datação usando a escala proposta pela evolução. Vamos deixar bem claro do que eu estou falando. A proposta criacionista não é essa. Tá? Então, por exemplo, outras possibilidades, outros métodos de datação. Urânio e chumbo. Aqui tem alguns exemplos. Tá? Se você pega uma rocha, encontra essa quantidade de urânio e essa quantidade de chumbo. O que significa essas duas proporções? Significa 100 milhões de anos a existência daquela rocha. E se você pegar essa quantidade de chumbo e essa quantidade de urânio numa rocha, significa 1 bilhão de anos. E se eu pegar essa quantidade de chumbo, essa quantidade de urânio, significam 2 bilhões de anos. E se eu pegar essa quantidade de chumbo, se eu encontrar essa quantidade de chumbo e essa quantidade de urânio numa rocha, isso significa 3 bilhões de anos. Mais uma vez, a grande pergunta que nós temos, quando Deus criou as rochas, Ele as criou apenas com chumbo, com urânio, ou já tinha chumbo também?
Quando Deus criou a Terra, Ele criou a Terra sem petróleo ou com petróleo? Portanto, fica um negócio extremamente difícil da gente poder avaliar a metodologia usando um sistema como esse. Por quê? Assume-se que quando a pedra foi formada não tinha absolutamente nada de chumbo, só tinha urânio. O que é uma proposta assim interessante, sem dúvida, mas não tem como ser provado isso. Alguns outros métodos que nós usamos para datar pedras, você tem potássio argônio. Potássio se desintegra, produz argônio, a meia-vida é de aproximadamente 1,3 bilhões de anos. Então você tem muito desse material, sistemas de datação com potássio argônio. Um outro sistema que existe é rubídio estrôncio, mais um outro método. A questão toda que é muito interessante, que eu mencionei para vocês, aqui apenas um exemplo, 2 métodos distintos de datação. Ao se datar uma rocha, a mesma rocha, você deveria chegar à mesma idade. No entanto, pegando um tipo de extrato do cânion colorado, rochas basálticas, ou seja, a mesma rocha, foi feita a datação com rubídio estrôncio. Deu de 1,27 bilhões de anos a 1,39 bilhões de anos. Usando potássio argônio, as mesmas rochas ficaram entre 10 mil a 117 milhões de anos. Ou seja, a diferença é muito grande. Você fala assim, não, mas não é tão grande. Tá bom, suponhamos que seu salário seja de R$1.000. Você chega lá para receber, o cheque é de R$1. Você reclama? Se você não reclamar, tudo bem. Eu concordo com você que não tem problema aqui. Eu reclamaria. A diferença é muito grande, é enorme, para ser bem sincero. Não tem precisão nenhuma. De errar de 1 para 1000 é muito grande. Então essa é a ideia que nós temos dentro desse contexto. Não existem 2 métodos radiométricos que combinem. Você fala, mas por que o pessoal então não pega? Vamos supor, aqui está a rocha, essas rochas. Por que o pessoal não zera a escala por aí? É porque quando você datar outras rochas, vai sair tudo fora de novo. Não tem como fazer isso. Esse é o problema com a metodologia de datação. Quando ela nos é passada, nós aceitamos como sendo o quê? Lei. Está datado, sem nenhum problema. Mostrou-se que tem tantos bilhões de anos. Um exemplo disso é o que aconteceu há cerca de uns 50 anos atrás, a datação de rubídio estrôncio numa rocha que foi encontrada na Groenlândia, tipo gneiss, que é uma rocha muito parecida com granito. Essa é a proporção de rubídio e de estrôncio na rocha. O que é interessante é que eles acharam que a rocha era extremamente velha. Eu queria saber como é que eles sabiam que a rocha era extremamente velha. É uma pequena pergunta. Quando nós traçamos a mesma equaçãozinha que já foi utilizada, dentro dessas proporções, você coloca todo o material ali, toda a informação que nós temos, o resultado final nos dá que essa rocha tem cerca de 3,75 bilhões de anos. Ou 3 bilhões e 750 milhões de anos. Quanto tempo teria se passado para que a Terra esfriasse, para que essa rocha se formasse? Daí vem a ideia dos 4,5, 4,6 bilhões de anos da idade da Terra. A pergunta é, quem disse que a Terra esfriou? Assume-se que ela esfriou. E se ela foi criada desse jeito? Se ela foi criada com essas proporções, praticamente, de rubídio e estrôncio na rocha? Daí tem a proposta, que é a questão da metodologia, todo o sistema de datação. Só para vocês terem uma ideia, datado no mesmo laboratório, 2 fósseis. Um deles, Caudipteryx, foi encontrado pelo Mark Norell, da província de Liaoning, na China, em 1998. O fóssil foi datado, esse negócio aqui é a representação dele feita por alguns artistas. Esse fóssil foi datado em 125 milhões de anos. Obviamente não foi o carbono 14, tá? Bom, ótimo, 125 milhões de anos significa que as aves vieram depois dos répteis, dos dinossauros. Até aí bate. John Rubin, outro pesquisador, utilizando uma descoberta de Alexander Shlov, ele viu uma rocha, encontrou essa rocha, esse fóssil, e dá para perceber as penas, está bem claro aqui, bem distinto. Datação no mesmo laboratório, 220 milhões de anos. A pergunta é, as aves vieram antes dos dinossauros ou depois dos dinossauros? Lembra
que na coluna geológica, como a gente aprende na evolução, as aves vieram depois. Aqui você tem um fóssil mostrando que ela veio antes. Quer dizer, existem outros, mas isso é apenas um deles.